Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Compasso Binário. Olá, queridos ouvintes do podcast Compasso Binário. Estamos aqui mais uma vez, nessa segunda temporada, com mais uma convidada especialíssima. Mas aqui estou entre mineiros hoje. Eu tenho a honra de estar aqui nesse meio, cheio de música maravilhosa, que eu amo de paixão. E estou aqui, como sempre, em todos os episódios, com meu querido amigo Caetano Brasil. Hello, hello, hello! Ney, tamo na área para mais um episódio desse podcast. E hoje a pessoa, assim, que vem conversar com a gente é aquela pessoa que me emociona, que deixa meu coração assim. Sabe que a pessoa que ela toca e sai flor do que quando ela toca? Isso, vem passarinho. Que eu já falei com ela isso, inclusive, que é quem? Minha amiga maravilhosa, que eu tô morrendo de saudade, que eu tô amando estar aqui junto pra matar um pouquinho, que é a maravilhosa Luísa Mitre. Obrigada, gente, que chique. Obrigada, tô felizona, viu, de estar aqui com vocês. A gente que agradece essa participação maravilhosa. Luísa Mitre, que pra quem não sabe é pianista incrível, tem um trabalho maravilhoso, solo com o quinteto dela, tem trabalho do Mitre com a Nath, maravilhosa, tem o toca de... gente, a gente vai falar disso tudo aqui daqui a pouco, então vocês colam com a gente que não tem erro. Então, a gente vai começar, né, com o nosso papo Reminiscências, que é o nosso ouvinte, ouvinta ou ouvinto, todo mundo já tá acostumado, já tá sabendo que a gente vai falar daquelas coisas da vida profunda do músico, daquelas decisões. E por falar em decisões, estamos aqui com mais uma geminiana no nosso... Ó, já rolou Fala em decisão, não. Mais uma. Meu Deus. Mais uma gravação, 2h30 de gravação, que o bruto vai ficar maravilhoso. Porque estamos falando daqui do signo comunicativo, né? É mais um signo de ar aí, aquela pessoa que tá em todos os lugares, que tá com todo mundo, que hora tá falando de um jeito, que hora tá falando do outro, aí você vai falando. E como é que é aquela coisa? Ela vai contar um pouco pra gente dessa história toda. E eu quero começar perguntando, Luísa, quando que a música se tornou um projeto de vida pra você? Nossa, sempre. Eu venho de família de músicos, né? Eu tenho um tio que é músico profissional, que é o Kiko Mitre, que é baixista aqui em BH, toca com muita gente. Foi e sempre foi e é, né, uma das grandes referências, assim, de músico pra mim. Mas minha mãe toca flauta, os outros irmãos, né, dela, que esse meu tio é irmão da minha mãe. Todos tocam alguma coisa, assim, um toca gaita, outro toca sax. Meus primos tocam, sempre fizeram aula de música, bateria, teclado, violão, cantam. Meu avô gostava muito de música, minha avó. Na parte do meu pai, que é a família de Ponte Nova, eles são do interior de Minas, terra de João Bosco. Olha só! Que é o maior orgulho da família era ser da terra do João Bosco. Itunai, João Bosco e Itunai, tá? Sensacional! Mas lá também eles gostam muito de música e música brasileira, assim. Assim, na verdade, gostam de muitos tipos de música, mas tem um gosto mais refinado, assim, pra esse estilo de música que eu toco, que eu gosto também de ouvir, né? E meu pai sempre foi aquele cara que chegou em casa e punha disco pra ouvir, ao invés de ligar a televisão, sabe? Então, assim, que beleza. Minha mãe tocando em casa, meu pai ouvindo música, meu avô sempre incentivando. Aniversário, festa de família, era aquela kizumba, todo mundo sempre tocando, né? Uma música muito presente. Então, tinha sempre instrumentos nas casas. Na casa da minha avó tinha um piano. E aí, logo... muito novinha, eu pedi de Papai Noel um pianinho com 3 anos, assim. Aí depois pedi pra entrar na aula e, assim, eu não sei o que é viver sem música. É muito louco isso. Eu fico até pensando, se um dia eu não puder mais trabalhar com música, tocar, eu não sei o que eu vou fazer da vida, assim. Eu não sei o que é
vida, porque assim, no colégio a minha vida era música. Nas escolas, eu sempre fiz aula de piano, né? Eu comecei a fazer aula de piano com 7 anos e nunca mais parei. Então minha semana era ir pro colégio de manhã e de tarde tinha aquelas aulas e tal, dos cursos que eu fiz, né? Da minha formação. Então assim, era música. Aí depois, na 5ª série, entrei no colégio militar. Segura essa marimba, né? Mas o bom do colégio, tudo tem um lado bom, né, gente? O bom do colégio é que tinha banda de música. E a gente chegava e a minha vida no colégio era a banda de música. Então, assim, minha vida girava em torno da música, como gira até hoje, assim, é muito louco, né? Então era isso, não tinha outra coisa pra eu fazer. Não teve remédio, né? É bom demais. Você tava na cidade do João Bosco. Na cidade do João Bosco, todo mundo, música rolando o tempo todo, não tinha muito como fugir. Já tava lá desde os 7 anos, que é muito cedo, né? E piano é um instrumento que se começa a tocar cedo, geralmente, também, né? De colocar a criancinha em aula de piano, porque violão machuca o dedo comum, né? Às vezes os outros instrumentos são muito grandes, né? O piano, o teclado são instrumentos muito... igual o violão, né? São muito difundidos, muito conhecidos, assim, né? Tanto que eu sempre tenho gente querendo aula. Muito louco isso, né? Eu vejo meus colegas do trombone, do trompete, até do clarinete, imagino que deva ser mais minguado, né? Sim, e as pessoas às vezes nem sabem o que é o trombone, o que é trompete, o que é clarinete, acham que é uma flauta reta, sei lá. Isso aí é o quê? A minha segunda-feira é isso aí. Né? Mas o teclado todo mundo, parece que todo mundo já conhece de alguma forma, né? E tem, enfim, aí é muito comum. Então tem muita criança que faz aula, que começa, e eu comecei bem cedo, né? E sempre foi o piano pra você, assim? Sempre teve essa coisa com o piano? Não sei explicar. Porque minha mãe tocava flauta, né? Meu tio tocava baixo. Tipo assim, tinha outras oportunidades na família, inclusive mais baratas, mais portáteis, né? Mais fáceis. Mas eu não sei o que aconteceu. O que foi piano sempre, assim. E depois a Natália, minha irmã, também começou a interessar. E ela nunca interessou pelo piano. Muito louco isso. Nunca quis nada de piano. Eu ficava doida pra ensinar. Vem cá que eu vou te ensinar uma música. Ela, não quero. Aí depois descobriu a bateria e foi pra bateria, percussão, enfim. Cada uma, e mesmo com a bateria em casa, olha que louco. Eu gostava de vez em quando sentar, mas assim, não era uma coisa que me chamava. Você até deveria, né, como boa musicista, dar uma estudada, assim, de ritmo e de coordenação, seria ótimo, né? Mas, assim, mesmo tendo, né, a presença dos outros instrumentos, é o piano mesmo, muito doido isso. Não sei porquê. Eu acho que talvez tenha uma coisa com encontrar a sua voz mesmo de uma forma que é até inconsciente, né? Não passa por uma decisão, assim, de, nossa, tem... É um chamado, uma coisa que a gente acha que mais se rende do que qualquer outra coisa, né? Isso, tem que ser dessa forma e vamos em frente, né? Assim, vamos... Não dá pra pensar muito, não, né? A gente não pensa muito, só vai. Acho que isso tá, na minha visão, ligado no mais essencial da música, que é o sentir, né? Você sente dessa forma, você se expressa através desse instrumento e é assim, né? Não tem uma... Nossa, porque o som e porque eu queria... Tudo bem, em algum caso poderia ter, mas sendo tão natural assim, né? Tão... da sua infância e um impulso tão seu, né? Eu quero fazer aula, eu quero tocar. Total. Acho que passa... Não, eu até tentei, quando eu entrei no colégio, que aí veio a banda não tinha piano, obviamente, né? Era banda marcial. E aí eu tinha a flauta da minha mãe em casa, comecei a aprender com os colegas da banda, porque lá era assim, um amigo ensinava pro outro, né? Os que já estavam mais na frente ensinavam pros outros. E aí comecei a aprender, não consegui. Simplesmente falei, gente, não, esse negócio de soprar e mexer o dedo não dá certo. Ou eu mexo o dedo, ou eu... Tem que soprar pra fazer som. Eu acho esse conceito muito doido. Assim, você tem som até o seu fôlego acabar. Depois, amigo, não tem mais som. Isso pra mim é uma loucura. Não faz sentido. Eu peguei um clarinete e fiquei, sei lá, semanas com ele e nunca mais peguei na minha vida. Nem sei se o Caetano sabe disso. Não, eu peguei clarinete também. Olha só. Gente, olha a concorrência. Eu tentei tocar clarinete, Caetano, Brasil. Só que esse negócio, além da palheta, que é a coisa mais nojenta do mundo, né?
Eu não dei conta da questão da baba e da palheta. É difícil de soprar. Eu não dei conta dessa parte. Mas assim, além de soprar, de ter fôlego, tem um negócio de apoiar no dedão, né? Tem. Que isso aí acabou acabou comigo. Porque aí... Aí eu fiquei uma semana tentando tocar o clarinete, meu dedão inchou. Aí eu falei, não, gente, como é que eu vou tocar piano? Aí acabou, filho. Aí não deu, não. Tem que ser esse. Devolvi o clarinete, caminho, falei, não, vou ficar aqui no meu pianinho. Aí na banda eu tocava um metalofone, eles chamam de lira, né? Mas é um metalofonezinho assim, que é um pianinho de bater, né? Então, sim, foi de boa. Mas o sopro realmente não deu, não. Deu pra mim, não. E aproveita e falar dessa coisa que você comentou sobre a não portabilidade do piano e até pra você falar também um pouco sobre como é a sua relação com o choro, né? Que embora a gente aqui no podcast esteja conversando com convidados maravilhosos de vários gêneros musicais, nós somos músicos do choro e não tem jeito, né? A gente vai sempre querer achar um jeito de falar dessa música maravilhosa, né? E pra você contar um pouquinho, de repente, de como entra o choro, assim, na sua formação e quais foram as soluções que você achou com essa não portabilidade do piano e com a nossa realidade média, que é de não ter casas são raríssimas, né? Mesmo você que mora na capital, em BH, tu tem alguns espaços, mas não são todos que tem. Nossa. E que o piano vai estar afinado, e que, né? O pianista brasileiro sofre. O pianista brasileiro sofre com isso. Conte como é ser uma pianista brasileira e uma pianista brasileira que toca choro, que tem essa coisa da roda, né? Que todo mundo tá de violão e flauta. E como é que é essa coisa? Então, foi um sofrimento, né? Até hoje, porque vira e mexe eu vou... Quer dizer, agora ninguém vai em lugar nenhum, né, gente? Mas quando ia, quando podia, quando a gente ia em roda ainda, vira e mexe, rolava canja, né? O Lucas, meu marido violonista, 7 cordas, esperto, escolheu o violão. Ele senta, leva o instrumento, senta, pega do outro e tudo. E nunca tem piano, né, gente? E os piano é um instrumento muito caro mesmo, muito elitizado, muito... É difícil, né? É uma posição social do instrumento, né? Que na condição do nosso país, que tá cada vez pior, né? Em todos os sentidos. Não vou nem entrar nesse assunto aqui. Brasileiro. Mas realmente não tem. Tá difícil pro brasileiro. E piano nunca teve aqui. Em BH mesmo é difícil demais. Você conta, não enche nenhuma mão. Os lugares, assim, casa de show e até teatro. Tem muito teatro bom, grande, que não tem piano, sabe? É bem absurdo, assim. Estúdio de gravação, você conta nos dedos. E às vezes até tem um piano, mas é um piano todo lenhado, sabe? Velho, que era de alguém que pôs lá só pra falar que tem um piano. Então, realmente, assim, é difícil, né? Ter o instrumento. E aí, quando eu comecei a tocar choro, eu tinha comprado uma sanfona. Foi a minha forma de tentar enturmar, assim, porque... Eu nunca toquei sanfona direito, na verdade, nem tô longe de ser uma acordeonista. Mas na época eu tava tão empolgada, porque eu acho que é um instrumento tão maravilhoso, eu sou tão apaixonada. É muito lindo mesmo. Eu treinava os choros e tal, nem tocava a mão esquerda não, era cara de pau mesmo, era pianista tocando sanfona, assim. Mas eu levava e tive até um grupo, meu primeiro grupo de choro eu tocava sanfona, que era o Choro 7, era eu, o Lucas, a Mariana Bruckers, flautista aqui, o Pedro Gervason, que já não mora aqui já tem muito tempo, que era o 7 cordas, o Lucas fazia 6 cordas. Tinha o Jaime, que tocava cavaquinho, que tá em São Paulo. Enfim, tinha uma galera aqui da faculdade e uns agregados, assim, que não eram da faculdade, mas amigos, né, da galera. Já tinha esse grupo e a menina que tocava acordeon tinha saído, que eu tinha mudado pra fora também, e eu entrei de acordeon, meu cara de pau, assim. E aí a gente fazia umas rodas, tocava nos restaurantes e tal, e foi assim que eu comecei, na verdade. Eu tocava umas Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré no piano, desde mais nova, na época daquela minissérie da Chiquinha Gonzaga, eu tava na adolescência, né, e eu fiquei apaixonada com a Chiquinha, assim. Aí minha mãe me deu um disco da Maria Tereza Madeira, tocando tanto de música, que é um disco lindo. Esse disco é maravilhoso. Maravilhoso. E aí foi aí que eu fiquei mais apaixonada. Aí depois ela me deu um álbum de partituras, um cor-de-rosa, assim, que tem algumas partituras, deve ter umas 10 músicas. E aí eu já lia, né, partitura desde pequena e tal, pegava, assim, eu não podia estudar lá na minha aula oficial
oficial de piano, não, né? Lá na UENG, onde eu fazia o curso básico, era eruditão, assim, não podia. Mas eu já dava conta de ler e tal, então eu adorava tocar. E era um repertório muito presente na minha memória, porque minha mãe tocava muito com disco. Ela punha os discos do Altamiro, punha os Pixinguinha e tocava, ficava tocando com o disco. Minha mãe toca de ouvido, assim, ela não lê muito bem, não. Ela finge que lê, sabe? Mas é engraçado demais, assim. Quando você tira a partitura, ela continua, você bota a partitura, ela perde, é muito doido. Ela tem um ouvido muito bom, então eu cresci com ela tirando as coisas, tocando junto, assim. Nessa época, tava rolando umas disciplinas de choro na faculdade, na época do acordeon, né, no Choro 7. Aí montamos o Choro 7, aí depois o Choro 7 acabou também, porque a galera foi formando e indo embora. E depois veio o Toca de Tatu, que é aí que foi a minha, e é, né, até hoje, a minha grande escola, assim, porque os meninos estavam muito enturmados com a galera do choro, iam muito em roda, eu ia com eles e nunca dava pra tocar. Sim. Aí levava a sanfona algumas vezes, mas aí eu já tava meio parando com a sanfona, porque eu tenho um negócio de coluna, tipo assim, não tava dando conta de segurar a sanfona, tava me dando dor, aí eu parei de tocar sanfona. Aí foi montando o Toca de Tatu, né, que era um negócio de piano mesmo, e firmou o grupo, e eu meio que larguei a sanfona pra lá e fiquei tocando só piano. Só que assim, meu mestrado foi até sobre isso, né, o que eu fazia pra tocar com a galera, tipo assim, pra tocar na roda, porque aqui em BH eu não conhecia nenhum pianista que tocasse choro, que participasse de roda, que tivesse disco de choro, nenhum, assim. Tem o Marcelo Girão, mas o Marcelo Girão eu nem considero ele pianista, porque ele toca tudo, né, tipo assim, ele toca coisa, piano, né? Pra caramba, inclusive tem um disco lindo de piano, piano solo, maravilhoso, mas ele na roda, raramente ele ia de piano, porque ele não levava piano, ele levava o sax, o clarinete, a flauta, tudo que toca, bandolim, né, então assim, eu não via ele tocando piano nas rodas, ele tava sempre tocando outras coisas. Então eu não tinha referência nenhuma, assim. E aí eu comecei a ficar procurando disco, né? Vendo vídeo no YouTube, procurando a galera tocando nesse esquema mais de roda, assim, mas mesmo assim é difícil de achar registro, né? Piano na roda é uma situação bem rara. Bem especial, né? Tem que ser um festival, evento, exatamente, né? alguma coisa. Agora tem a Casa do Choro, né? Que aquele palco é uma roda maravilhosa sempre e tal. Tem um monte de registro com Cristóvão tocando, mas roda de choro, procurar e imaginar, tantos anos atrás, procurar e não rola. Não tem, aqui em BH não tem. Aí assim, eu acho que eu já fui de escaleta alguma vez, assim, mas eu não gosto de escaleta porque tem que soprar, né, gente? Então... Voltamos à estaca zero, né? Aí é complicado, né? Você tem que ser um atleta. Aí, não, me ajuda aí. Não, você tá doido, ainda mais choro. Aquele tanto de notas, chega no meio, falta ar, eu não sei de onde que eu tiro as técnicas. Pessoal, vamos tocar pagão? Não, pois é. Não tem uma pausa de semicolcheia. Você tá doido, não tem jeito não, Aí eu fui algumas vezes, assim, mas não deu muito certo e... Porque vira outro instrumento também, não é um piano mais, né? Assim, tem as teclas do piano, mas é um instrumento de sopro, é um instrumento solista, soa diferente, tem nota longa que piano não tem. É outra função, né? Assim, muda muito a cara do negócio. Aí a gente fazia umas rodas com o Toca de Tatu, né? A gente começou a fazer, assim, nunca teve assim um lugar fixo, uma constância, não. Mas vira e mexe a gente fazia, sabe? Pegava uma temporada num restaurante, assim, ficava um mês inteiro, 4 sábados. E isso era ótimo, assim, pra mim era maravilhoso, porque os meninos já estão muito acostumados a tocar, porque sempre tocaram, né? Mas eu não tava e nem tô ainda, até hoje eu não tô acostumada com roda, porque falta prática mesmo, né? E é muito gostoso, né? Você chegava a tocar uma música que você nunca tocou, nossa, é bom demais, você fica lá só na orelhada, sabe? É muito massa. É muito bom. Assim. Aprende muito, né? A gente aprende muito com isso. Conhece muita música, né? Assim. É uma escola. É uma escola muito fundamental, assim. E aí, o que eu fiz, né? Na época do meu mestrado, eu queria estudar isso, eu queria entender o que o piano fazia, porque além de não ter referência, eu ficava perdida, assim, de o que eu vou tocar, né, no meio da roda. E vou fazer solo, mas aí vinha uma flauta tocar com a gente e eu já não ia fazer solo. Vou fazer contraponto? Beleza, mas às vezes tinha mais alguém fazendo contraponto, ou o 7 cordas já tava fazendo muito contraponto, e aí eu queria fazer outra coisa, mas aí eu ia pro cavaquinho, mas aí trombava no agudo, aí eu ia pro grave, trombava com violão. Sabe aquele, ficava assim, desviando, sabe? A pianista falando, o que tem esse tanto de gente barulhenta tocando do meu lado? O
Que isso? Eu não consigo tocar em nenhum registro. Tipo isso, o que eu faço, né? E aí foi isso, assim, foi entender o que o piano fazia no meio da galera, o que rola, assim, o que os pianistas faziam, né? E aí eu comecei a pesquisar e fui descobrindo, né? O Cristóvão, que eu já conhecia, mas assim, fui ouvir com outro ouvido, né? Sim. Procurar todos os discos, assim, do Cristóvão, que o Cristóvão tocou com alguma formação de choro, todos os discos que o Laércio tocou, sabe? Sim. Desde Radamés, né? Comecei a voltar. Mas será que a Chiquinha Gonzaga tem algum registro com um grupo? Aí achei uma gravação péssima, né? Aquelas coisas de, Sim. né, da época, né? Mas, tipo assim, nem dá pra ouvir o piano. Eu falei, ah, não. Casa Edson. Exatamente. Com a mulherzinha gritando. Aquele anúncio. Mas é muito legal, assim, porque a maioria tem, pelo menos algum registro, se não sonoro, mas tem, assim, alguma coisa escrita, sabe? Que tocou com alguém, assim, é bem legal. Nossa, você tá falando, parece que o pianista é uma pessoa tão solitária. Mas é. Tá procurando o registro de que tocou com alguém. Eu fiquei nessa pira, mas eu fiquei nessa piração, você acredita? Eu falei, não é possível, gente. Acredito. Não é possível que a galera... Porque no piano, o piano é um pouco assim, né? O piano erudito, pelo menos, o curso que eu fiz na faculdade era muito sozinho, era solitário. A gente estudava pra tocar piano solo, né? Pra fazer recital de piano solo. Sim. E nem música de câmara direito fazia, assim. Se você quisesse, você podia fazer, mas não era obrigatório. Tinha professor que nem incentivava muito. O negócio era tocar sozinho, assim. E a roda tem um negócio de tocar junto, gente, que não tem... Não tira uma coisa da outra, faz parte, né? Tá todo mundo fazendo aquela música. Então você entender os códigos, sabe? Entender, beleza, eu já sei a levada do machixe, mas o que essa variação que o cavaquinho faz? Quais são as frases de baixo aqui que eu posso fazer na hora que o violão estiver fazendo solo? Que o Toca de Tatu, esse meu grupo, tem muito disso. A gente reveza muito solos, não é só o piano solando o tempo inteiro. Sim. A gente nunca quis que fosse dessa forma, né? Então o cavaquinho solo, o Lucas solo faz melodias, e aí eu fico cada hora indo pra um lugar. Então o Lucas vai solar, eu tento fazer umas frases no grave, aí o Luquinha vai solar o cavaquinho, aí eu faço umas coisas de cavaquinho. E entender essas coisas, assim, as convenções, as coisas que não são escritas, né? Porque é muito mais não escrito do que escrito, né? Tem a partitura, mas partitura não é nada, né? Interpretar a melodia, que não é nada do que tá escrito. E fazer soar, né? Assim, fazer com que aquilo comunique a sua ideia, né? No jazz eles falam muito sobre non-spoken rules, né? Essa ideia de regras não combinadas. Elas existem, esses códigos que a Luísa tá falando, mas eles estão num lugar que, se você não for na roda, se você não encontrar as pessoas do choro, se você ficar tocando a partitura no seu quarto, você jamais vai saber. Jamais, não tem como. Até porque quando você tá na roda, como a Luísa falou, né? Não, beleza, eu tô aqui na roda, eu tô aprendendo, né? Então tem esse contracanto aqui, tem esse break aqui, tem essa levada do cavaquinho, tem essa levada do violão. E essas coisas, elas se complementam. Quando se fala em levada mesmo, aí baixou o violonista aqui, né? Mas se todo mundo fizer a mesma levada, vira um apocalipse. É um apocalipse de violão, né? Porque aí como todo mundo na mesma região, a mesma levada. Aí, pelo amor de Deus, aí não tem o que fazer. Você tem que ir ouvindo e complementando, fazendo uma coisa aqui, uma região ali e tal. E o piano, bom, a gente tá ouvindo você nesse podcast, a gente conhece você, Luísa, e a gente sabe que você ouve e conhece a linguagem como ninguém. Então, o piano tem essa possibilidade, né, de ter um registro gigante, né, pra ficar perto do cavaquinho, ficar perto do violão, fazer um contracanto e tudo mais, solar. E não ter medo de tirar a mão, né? Exatamente. Porque assim, o piano não faz parte do regional tradicional, não tem uma função. Assim, ao mesmo tempo que a gente fica perdido, é um pouco libertador também, né? Porque você fala, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Dá pra traçar uma linhagem de vários pianistas, né? Mas assim, de pianistas tocando em grupo, assim, a gente não tem uma linguagem definida, né? É igual a gente vê dos 7 cordas, que foi, né? O negócio foi evoluindo, mas sem coisa de juiz de valor, né? Mas tem um percurso pra chegar. Uma linha, né, lógica do tempo. Exatamente. Né? O piano não tem isso, né? Cada um realmente toca de um jeito, é muito louco, assim. E isso, assim, é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom, mas é ruim tem também. Tem seus prós e seus contras, né? Ouviu
nossa chamadinha, já sabe que o nosso convidado foi ali tomar um cafezinho, porque a gente não vai deixar de tocar um chorinho pra você, né? Aquela autoral de respeito, sempre intercalando os blocos do Compasso Binário. E hoje a gente vai interpretar uma música do Ney, não é isso? Exatamente, Caetano. Esse bloco é uma delícia, né? É o nosso momento aqui para falar um pouquinho de composição, para retornar, né, às nossas origens da primeira temporada do Compasso Binário, que fala dos compositores da música brasileira. Se você não ouviu, volta lá para ouvir a primeira temporada. E agora a gente está falando das nossas composições, porque faz parte da vida do músico brasileiro a gente se inspira nas coisas mais improváveis da vida. E essa composição é uma história assim, é uma história engraçada. Eu tava falando com uma amiga que inclusive é ouvinte do Compasso Binário, a Damares, um beijo pra Damares. E ela tava assim, desolada um dia. A gente tava conversando de bobeira, assim, aí ela falou assim, nossa, que dia foi horrível. Eu entrei meio avoado no meu carro, e aí tinha uma caçamba de entulho, eu engatei a marcha errada, bati na caçamba, me assustei, e aí acelerei pra cima da caçamba, e aí eu fiquei assim, putz, né, a gente fica com essas histórias da vida na cabeça. Aí eu falei, vou pelo menos fazer uma música pra essa situação, pra pelo menos tirar alguma coisa boa disso tudo. Chorão sempre arruma um motivo, né? Desculpa. Vamos fazer uma música. Deu ruim, vamos fazer uma música. Deu bom, vamos fazer uma música. Sempre faz uma música. Exatamente. Então, como a Damares confundiu com as marchas, eu compus um choro pra ela, um choro mais sambado, assim, um choro Maurício Carrilístico. Chama Adoro. Dama de Primeira. Vamos tocar junto. Bora!
eu acho assim, porque acho pessoalmente, já ouvi outras pessoas falando, inclusive o Guilherme Veronese, pianista também maravilhoso que toca comigo, que ele sempre cita a Luísa como uma referência, assim, por todo o trabalho. É verdade, é sério. E não foi só ele, não tô aqui pra... Já ouvi de outras pessoas. Sobre essa história mesmo, de tocar piano no choro. E aí eu queria puxar um gancho com uma coisa que você falou antes, que eu acho que é uma coisa interessante da gente falar, é que na época da sua adolescência você assistiu a minissérie da Chiquinha Gonzaga e ficou muito encantado por aquele universo. Uhum. E juntando essa história, né, de pensar o quanto referências são importantes, que de alguma forma você já é referência para outras pessoas, como é para você ocupar esse lugar e observar esse lugar e ter essas outras referências, sendo mulher nesse universo? Eu falo isso porque eu até lancei no meu canal há pouco tempo, e já falei no outro episódio aqui, um vídeo sobre LGBTs do choro, sobre essa ideia de que a gente encontrar os nossos pares, né, leva a gente para um outro lugar, uma posição diferente, uma condição diferente de lidar com as situações, né? Aí, sem falar de todo o histórico, né, da mulher na música, da população negra e LGBTs e blá, 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 blá. Mas eu queria ouvir de você, assim, que eu já vi que você usa muito as suas redes, se posiciona de uma maneira muito assertiva, que eu acho muito bonito. Como é que é isso, assim, juntando essa coisa de você ser mulher nesse contexto e de, por exemplo, o seu start com o choro ou o seu encantamento ter partido de uma minissérie onde o personagem que toca o choro é uma mulher, tá no centro das atenções nesse contexto? Fala um pouco pra gente. É muito louco isso, né? Realmente é aquela velha palavrinha da representatividade que é muito importante e que essa ficha só foi cair pra mim há muito pouco tempo, assim. A gente sabe que o meio musical é completamente dominado pelos homens, né? Assim, muito mais homem do que mulher, especialmente a música popular, né? Que é onde agora eu tô mais inserida, assim. Eu acho que na época que eu tava no erudito era um pouquinho mais equilibrado, assim, dependendo do instrumento também. O piano sempre foi muito bem equilibrado, isso de mulher e homem, mas contrabaixo, por exemplo, eu não tive nenhuma colega mulher. Mas tirando essa parte, né, dessa diferença de instrumentos que falaram alguma hora ali que mulher não podia tocar isso ou não podia tocar aquilo, na música popular é completamente desequilibrado esse negócio. E eu nunca, assim, já tinha me tocado, mas na verdade não, sabe? Assim, eu já tinha percebido, mas isso não tinha me tocado profundamente mesmo, assim, eu não estava atenta à importância dessa percepção e da consciência, de ter consciência da situação. Essa ficha só foi cair há 3 anos, quando eu lancei meu disco, assim. Quando eu ganhei um prêmio aqui, o BDMG, e aí lancei, no ano seguinte, lancei o disco, meu disco autoral, né? Nossa senhora, aí foi assim, parece que caiu, foi o piano, foi uma ficha, não. Foi o piano na minha cabeça, assim. Que eu fui entender, assim, o quanto que aquilo foi importante pra mim, mas não só pra mim, sabe? Foi importante pra cena Belo Horizontina, assim, e das mulheres musicistas que me cercavam, porque muitas vieram falar isso comigo, assim, como que era importante ter mulher, elas verem mulher. E aí eu lembrei da Chiquinha Gonzaga. Por que eu me encantei tanto com a Chiquinha lá na adolescência? Porque era uma mulher que tocava a música que eu ouvia na minha casa, que eu nem sabia que era choro, eu nem tinha essa consciência do que era choro, o que não era. Essa liberdade de tocar e de mudar os ritmos, de interpretar, isso aí eu já gostava muito. Só que ao mesmo tempo no colégio, por exemplo, eu não tinha colegas mulheres que compartilhavam o mesmo gosto. É muito louco isso, né? Então eu cresci e me formei e me profissionalizei no meio de homens, assim, muitos homens. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, né, assim, porque eu sou branca, sou hétero, tenho uma posição social tranquila, né, assim, meus pais nunca passaram fome, nunca passaram aperto financeiro grave, assim. Conseguiram comprar um piano pra mim, tipo assim, ralaram, mas conseguiram comprar um piano pra eu poder estudar. Tive um piano, olha aí que privilégio que é isso, né? A gente falou disso no início da conversa, né? O quanto que o piano é um instrumento caro, inacessível. Eu tive muita sorte também nas convivências, eu acho, porque eu já passei muita raiva. A gente passa todos os dias, né? Esse mês mesmo, até uma semana atrás, já passei daquelas raivas, assim, de oferecer um cachê pro seu colega
X e o seu Y pra fazer a mesma coisa, Nossa. assim, sabe? Meu colega me ligou e falou, Lu, tô te passando um serviço que eu não vou poder fazer por causa de agenda. Fulano vai te ligar, é tal coisa, o cachê é tanto. Aí eu, beleza. No dia seguinte, a pessoa me ligou e ofereceu, tipo assim, 75% do valor. Nossa. Em pleno 2021, Pois né, é, gente? né? Já passou, não existe mais isso, pelo amor de Deus, gente. Mas existe, gente. Você acredita? Isso aí é pro nosso ouvinte saber das coisas que a gente Não, isso passa. é o mínimo. Isso é o que mínimo, né? Isso aí é... Isso é a parte boa, se falar da parte 1. Mas, enfim, são esse tipo de coisa, assim, diferença no tratamento, né? Mas, assim, é claro que, imagina se eu fosse negro, se eu fosse LGBT, né? Se eu fosse... Nossa, gente, assim, eu falo com minhas amigas, a gente não tem noção do que nossas colegas e colegas, né, homens, mulheres, enfim, todos, é muito cabuloso, gente, é muito cabuloso, e essa consciência eu só fui tendo, assim, agora, e fui entendendo isso que você falou de posicionar, né, no início eu tinha muito medo, porque eu sou, apesar de falar pra caramba, eu sou uma pessoa tímida pra algumas coisas, eu sou insegura pra muitas coisas, né, só que eu fui vendo que isso não era só pra mim, sabe, não era uma questão minha, assim, agora eu estou com medo, não vou falar nada não, é minha obrigação, sabe, tipo assim, é meu dever. Se eu tenho alguém me ouvindo, eu tenho que falar. Porque tem uma outra pessoa que ela não teve as mesmas oportunidades que eu tive e que se eu não falar por ela, ninguém vai falar e ela não vai conseguir falar. Enfim, eu fui entendendo isso. A importância da gente aparecer, a importância da gente ter um trabalho no meu nome, que era uma coisa que pra mim era impensável até 3 anos atrás. Compor, sabe? Fazer arranjo, Luísa Mito Quinteto. Tipo assim, até pouco tempo atrás era um negócio pra mim que nem passava pela minha cabeça. E depois que eu fiz, meio de supetão, meio no susto, assim, sem pensar muito, eu vi que eu já tinha que ter feito isso há muito tempo. Eu vi muitas colegas, assim, falando que começaram a compor, que tiveram coragem de mostrar alguma coisa, depois que me viram, assim como eu me apoiei nas outras, né? A Marcela, por exemplo, Marcela Nunes, que é daqui de BH, que é uma amiga muito querida, flautista, que já tinha um disco de músicas autorais. Então, assim, claro que ver a Marcela tocando e ver as músicas dela e tocar com ela, né? Me deu coragem, né? Assim como quando eu vi a Adélia Fischer, por exemplo, uma pianista, né, do Rio, veio aqui em BH, eu devia ter uns 15 anos. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher tocando música popular. Foi um negócio que mudou minha vida, sabe? Eu lembro, posição da minha cadeira, onde que ela tava no palco, eu lembro da imagem, assim. E meu tio tava tocando nesse show, e aí ele me zoou até hoje, que eu virei pra ele e falei, mas eu não sabia que podia tocar assim, não, sabe? Olha que loucura. Eu não sabia que piano podia tocar assim, sabe? Olha que incrível. E ao mesmo tempo a cabeça fala lá no inconsciente assim, você pode também, ó, ela é mulher, ela tá ali no palco, só tem homem, só tem áudio de mulher, mas ela tá ali, ela mandou ver, tocou bonito, porque se a gente não vê nunca, né, Caetano, tipo assim, não tem coragem, nem... Exatamente. É isso, não falei pra danar. E tocando assim em roda de choro com formações maiores, como você falou, né? Você tem o seu quinteto, você toca em várias formações. A gente sabe que a vida do músico brasileiro é sofrida, é difícil, tem muito perrengue. Então a gente queria ouvir nessas suas reminiscências, assim, aquela história que se você falar, ninguém acredita. Assim, eu não acredito que isso aconteceu e você tava com seus colegas ali, aquele perrengaço, assim, da galera da música. Escolhe aquele que os nossos ouvintes iam falar assim, não é possível. Eu não vou acreditar nesse negócio. Mas a gente que é músico, a gente sabe que a gente passa por isso. Deixa eu lembrar, algum do Toca de Tatu vai ter algum, com certeza. Nós já passamos o perrengue, assim, de... Tipo, tocar num sol de 40 graus e o piano começar a torrar, malha, assim, aí a mulher da plateia virou. Era um show que a gente ia fazer, a gente fez aqui em BH, no museu, só que a galera não preparou palco, não preparou nada, nem uma lona, assim. E aí a gente, vai ser aqui? Vai, ali, ó. Aí tava um sol rachando já, tipo, era 9, 10 horas da manhã, e o show era 11. A gente falou, não, mas vai fazer muito sol. Não, ali tem sombra, ali daqui a pouco dá sombra, o sol vira e dá sombra. Tem sombra, umas 8 da noite. Aí a gente montou, e eu não tinha piano novo, né? Aí tava de teclado, meu teclado novo, eu tinha acabado de comprar, né, assim, 2 anos juntando dinheiro, a estreia do meu teclado, bonito, não sei o que, aí ligamos, tava montando o som, já passamos o som, pingando, assim, falei, gente, isso aí não vai dar certo, não. E aí deu a hora do show e tava, tipo, muito sol, gente, muito sol. Eu fiquei com a marca
Eu sou branquela, né? Pra eu pegar a cor, assim, tipo, nem na praia eu não fico bronzeada. No dia, eu fui na dermatologista na semana seguinte. Então, que mais eu fiquei? Sério, deu casca. Eu fiquei com a marca do vestido que eu tava. E o piano começou a queimar minha mão, meu dedo, a tecla, porque é de plástico. A Natália tava nesse show, era um dos shows do... A gente tinha acabado de lançar o meu amigo Radamés, o Toca de Tatu. Sim. E a Nath tocava marimba de vidro nesse show com a gente. A marimba estourou umas 2 teclas. Nossa! Tipo assim, ela foi tocar tipo assim, e aí começou, aí, tipo assim, no final do show eu já não tava conseguindo tocar. Tinha uma mulher na plateia e falou assim: se cru já tá bom. Imagina quando terminar de assar, falou um negócio. Tipo, zoando, que a gente já tava todo mundo ficando assim, desesperado. O show já tava em banho-maria. Gente, foi horrível, foi ridículo. E a galera começou a abrir sombrinha e tal, e a gente no som. Meu teclado sobreviveu, assim, de alguma forma. Eu acho que foi uma dessas vezes que o tampo do violão do Lucas rachou. Nossa! Tivemos duas teclas da marimba quebradas e o cavaquinho se deu bem e o pandeiro também sobreviveu, mas assim... O pandeiro, ele teve que afrouxar em cada música. Não, música, afrouxa. Não, e todo mundo suando, né? Suando e o pandeiro escorregando. Foi horrível, gente. Foi muito ruim. Precisa de muito amor à arte pra seguir em frente. Eu digo mais, amor à arte e adicional de insalubridade, porque isso Por favor. Não, preju total, né, gente? Preju, os instrumentos, tudo dando... Não, se a gente fosse menos juninho, eu falei com os meninos, a gente faz isso no início, né? Que a gente tá começando. Mas se fosse hoje, eu não ia ficar nesse sol, não. Não, mas eu não ia mesmo. Sinceramente, não dá. Não, para o show. Não, pelo amor de Deus, não é só a Maria Bethânia que tem um palco, não, pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo? Me respeite. Nossa, Muito bom, muito bom. Não, igual essas, assim, a gente já passou várias. Teve uma vez que a gente foi tocar, a gente já tocou na boate, gente. Teve uma tem umas boates aqui em BH, que tem um produtor aqui, uma época eu tava querendo levar a música instrumental pra boate, olha a ideia. E levou o Toca de Tatu. Aí a gente chegou e falou, não, é aqui mesmo que a gente vai tocar. A gente não enxergava um palmo na frente, tudo escuro, né? Aquela luz neon roxa. Tudo preto. Fumaça. Tinha a galera, aquelas mulheres bonitonas de saltão. Playboy, sabe assim, a galera que você vê assim, que nunca ia numa roda de choro, tava todo mundo lá, e a gente entrando assim com os instrumentos, falei, meu Deus, é aqui mesmo, não tá meu palco é ali. Aí a gente ficou, tipo assim, num palquinho minúsculo, que deve ser o lugar que o DJ ficava, assim. Os 4 apertadaço, não tinha uma cadeira no lugar, porque esse lugar o povo não senta, né, não sei se você já foi numa boate, eu nunca tinha ido, viu, nunca tinha ido numa balada. Foi a primeira... Você nunca tinha ido numa balada? Não, foi a primeira e última vez que eu fui pra nunca mais. Foi pra tocar choro. E aí não tinha, gente, tem banco nesses lugares, não existe banco. Todo mundo espremido com as bebidas, os drinks na mão, assim, e aí a gente começou a tocar. E a galera, tipo assim, não entendendo nada do que tava acontecendo, gente. Foi assim, 1h30 de show. Aquele clima, né? Aquele climão. Não, a gente rachou de rir, a gente começou a rir. Tinha que fazer uma sketch de comédia nesse sentido, um cara cheio de trocadilho com o nome de choro, tentando chegar às pessoas ali, as pessoas flertando, falando assim, pô, não seja ingênuo, né? Pô, vamos ser mais carinhoso, pá. Não, não entender, não entender. Aí, tipo, não, vamos tocar uns sambas, uns negócios mais conhecidos, sei lá, uma Dona Irã Barbosa, que todo mundo conhece, sabe? Sim. Bem assim, gente, apelamos até pra Dona Irã, não rolou, não. Ótimas histórias, Luísa. Arrasou, me diverti a beça aqui ouvindo e sabendo dessas dores que a gente passa, gente. Não é brinquedo não ser músico nesse país chamado Brasil. Não. É só para os fortes. Só para os fortes. Muito bom. Vamos para a nossa sessão de perguntas rápidas? Ai, meu Deus. Acerta o passo. Acerta o passo é o nome da nossa quadra. Ai, meu Deus. Que acaba de começar. Solta a vinheta. Nessa sessão, a gente vai fazer perguntas assim, pra você falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Tá bom. Bem um de frente com o Gabi, uma coisa assim.
Ai, muito bom. Vamos lá, então. O que te faz tocar ou compor uma música? Qual que é o impulso? Muitas vezes é uma coisa que eu não sei o que é. É inconsciente. É inconsciente. Às vezes é uma coisa que eu escuto, às vezes é um sentimento, às vezes é, né, uma pessoa que você vê, que você lembra de alguma coisa. Mas geralmente é bem inconsciente mesmo. Assim. Qual é a música que você levaria pra uma ilha deserta? A música? Uma música. Caramba! Sete Anéis do Egberto Gismonti. Olha, que escolha maravilhosa. Não me canso de ouvir muito. Nossa, é maravilhosa demais. Essa música é incrível, né? Ainda mais quando toca com a modulação no final, tudo lindo. Deu vontade de ouvir. Vou acabar a gravação, vou ter que ouvir essa música. Boa. Se você pudesse escolher uma pessoa da história da música pra passar um dia juntos, quem que seria? O Tom Jobim. Eu tenho muita vontade, assim, já tive, né, muita vontade de conhecer. Claro que eu nasci, ele morreu logo depois, assim, mas eu acho que ele tinha um senso de humor muito engraçado, assim. Muito... Não é? Ele, além de, claro, músico maravilhoso, ele parecia ser um cara muito legal. Inteligente, assim, sei lá, dá vontade de conversar com ele. E você não é a primeira pessoa que cita ele nessa pergunta no nosso episódio 1 dessa temporada, com Lúdica Música. A Isabela Ladeira falou Tom Jobim. Eu já fui muito apaixonada pelo Tom, assim, das músicas. Não sou, né? Quem não é, né? Qual música? Eu acho que isso é quase uma recorrência na vida do músico brasileiro. Tem no mínimo uma época, um dia, um momento que você fala assim, nossa, Tom Jobim, esse cara é maravilhoso, né? Pelo amor de maravilhoso. Deus. Não tem como, né? E se você pudesse realizar um desejo, assim, aquelas coisas bem de encontrou um gênio da lâmpada, você tem um desejo para realizar, um pedido para fazer para melhorar a situação, a vida do músico brasileiro. Que pedido seria esse? Eu acho que, assim, teria que dar uma rebobinada na história e mudar a cabeça das pessoas, assim, no geral, a concepção da importância da arte, sabe? Da importância da arte como um todo, né? Da música, assim, porque nem vindo pandemia, nem vindo tudo que veio e as pessoas nunca tiveram tão dependentes da arte para sobreviver, nem assim o povo não valoriza a gente. Então, assim, eu acho que é um mindset, é um negócio muito cultural mesmo, assim, tem que dar uma rebobinada, voltar lá atrás pra gente parar de achar que é só engenheiro, médico e advogado que tem que ser valorizado, sabe? Porque isso mudaria tudo, inclusive os próprios músicos, inclusive a nossa própria postura, sabe? O tratamento de uns com os outros, o nosso tratamento com a gente mesmo, na hora de exigir as coisas, enfim. A gente queria que você indicasse uma pessoa, pode ser um colega, que quem tá ouvindo a gente precisa conhecer. Tem que ser do choro, especificamente, ou não? Não, músico brasileiro. Músico brasileiro. E tem um que eu gosto muito aqui em BH, que é o Alexandre Andrés, que ele é flautista e compositor, cantor também, né? Violonista, ele toca violão bem pra caramba. Ele se apresenta mais como flautista, assim, mas ele toca muito violão. E canta lindo e tem umas canções maravilhosas, assim, e tem muitos discos que trazem uma coisa que eu gosto muito na música, assim, que é um sentimento bom, assim, sabe? É o famoso trem bom no coração. Que demais! Que dá um trem bom no coração. As músicas dele sempre dão um trem bom. Então, nesse momento, eu indico as coisas do Alexandre, porque a gente tá precisando de trem bom no coração. Como estamos... A gente tá fazendo trem bom no coração. Meu Deus, eu quero que esse episódio dure pra sempre. Eu gosto tanto de pessoa de Minas falando. É tão gostoso. Olha, a gente precisa desse trem bom no coração. Não é maravilhosa a expressão? E o melhor é que a gente nem percebe que a gente tá falando isso, né? É maravilhoso. É normal. Gente... Não tem outra palavra pra expressar. É um trem bom no coração. É um trem. Essa sensação é muito especial, né? Quando você ouve uma coisa que te eleva, que te transporta. Que é isso, que é esse trem bom no coração, que te transforma, né? Que te toca de forma profunda, né?
Quando a gente fez essa pergunta, no episódio do João Camareiro, ele indicou você. Ele indicou o seu trabalho. Que massa! Bonitinho demais. O João é querido demais. Ele é muito massa. A gente gosta dele demais. Ele esteve aqui em BH umas vezes, a gente se encontrou. Não, ele é demais, né? Porque ele é muito bom, né? Assim, é muito talentoso. Não, um puta músico. E é muito humilde, né? Assim, muito acessível. Sei lá, muito massa. O João é massa demais. A gente gosta dele demais. É uma pessoa maravilhosa. Então, você ouvinte que não ouviu o episódio do João Camareiro, você vai fazer o quê? Você vai correr lá no meu canal do YouTube ou então no Spotify pra pegar o episódio anterior, porque ele falou assim, outras coisas maravilhosas. Complete a letra da música. Como um brilhante que partindo à luz explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores. Que eu guardei somente pra te dar. Gente, eu chamo Luísa por causa dessa música. Tá aí, ó! Aí, ó! Tá vendo? O tom, né? A paixão pelo tom já começou aí, não tinha jeito. Aí, eu já fiquei pensando assim, vai dar bom. E pra fechar, última pergunta das perguntas rápidas. Em uma palavra, ou uma expressão, ou uma frase, o que é ser um músico brasileiro? Eu acho que é uma palavra, é desafio. Desafio. Em muitos sentidos. Assim, internos e externos, sabe? O tempo inteiro essa palavra tá ligada a essa atividade, à nossa vida, né? A nossa prática. A gente estava comentando hoje, mais cedo, né? O desafio, que é você trabalhar com música e não ter tempo pra tocar. Não é? Como é que você põe isso na cabeça das pessoas? Que é o que mais acontece. Você fala, putz, eu quero muito tocar. Ficou tocando o dia inteiro, mas não é o que você queria tocar. Você tocou. Você ficou fazendo as coisas, você deu aula, você foi gravar, você foi... Tempo pra você tocar o tempo do seu instrumento, às vezes nem tem. Porque você tá cobrindo buraco, você tá apagando fogo, né? Apagando incêndio. Eu ia falar isso. Quando a gente se encontrou em Belo Horizonte, a gente fez aqueles shows, eu lembro que você citou essa expressão assim, nossa, tô sempre apagando fogo, e eu achei isso, eu me identifiquei tanto, sabe, assim, você tá sempre correndo pra cumprir um repertório que você tem que tocar, ou pra dar conta de fazer, mas você nunca tá assim, hoje tô aqui de bobeira, vou estudar isso, ou vou aprender essa música, ou vou... Quase a gente é doido pra ter assim, férias, né? Pra poder tocar, muito louco. Então, quando eu estiver aí nas férias, ano passado mesmo, começou a quarentena, eu separei um tanto de livro aqui, partitura. Meu piano virou um armário, eu falei, não, vou estudar, gente, doce ilusão, né? Agora acabou, né? Já era, assim, mesmo na quarentena, assim, graças a Deus, né, assim, a gente tá tendo trabalho, tudo conseguindo. Mas é isso também, né, até pra você fazer um trabalho, você tem que ralar pra conseguir o trabalho, é muito louco, né, gente? É o desafio, você definiu muitíssimo bem, maravilhoso. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Quero agradecer mais uma vez você ter topado o nosso convite, ter batido esse papo delicioso. E queria deixar o espaço agora para você falar um pouquinho dos seus projetos atuais, como que as pessoas fazem para te acompanhar, suas redes, tudo mais. Conta pra gente. Obrigada. Eu tenho, então, esse grupo Toca de Tatu, que a gente falou aqui algumas vezes, né? Que é o nosso grupo de choro. Sou eu, Lucas Teles no violão, Lucas Ladeia no cavaquinho e Abel Borges na percussão. A gente tá completando esse ano 10 anos de grupo. Nós estamos velhos. Olha, que maravilha. E a gente acabou de gravar um disco comemorativo. A gente deve lançar no início do segundo semestre, Toca de Tatu. Então, quem gostar de choro, quiser conhecer, é só procurar Toca de Tatu no Instagram, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais todas. Tem meu trabalho autoral, né, que eu tenho um disco. O Toca de Tatu tem 2 discos lançados já e o terceiro aí no forninho, né. Aí eu tenho também um disco autoral, que é o Oferenda, que também tem nas plataformas, que é só procurar Luísa Mitre, que tem lá, que eu gravei com um quinteto. E tenho agora, há um ano, a gente oficializou nosso duo, eu e minha irmã, Natália Mitre, que é percussionista. A gente faz um duo de piano e vibrafone, e a Nath toca outras percussões, também toca pandeiro, toca berimbau. E a gente também tá com um disco no forno, que vai ser lançado muito em breve, só de músicas autorais. Que beleza! Tem participação... Caetano, eu nem te contei. Participações maravilhosas. Vou contar pra vocês. Nem contei pra ninguém. Primeira mão! Inédito, Eu quero uma música de plantão agora. Pam, 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 pam.
Mas vai ficar lindo esse disco, gente. Então são músicas nossas, inéditas, tem participação de só mulher cabulosa, ó. Léa Freire, Carol Panese, Joana Queiroz e a Nath Coif. Olha só! Aí, Caetano está emudecido, Caetano não consegue emitir som, ele perdeu. Não, gente, eu nem acredito nisso. Ele tá tendo uma muita mulher cabulosa, agora. né? Alô, Caetano? Alô, você... Eu preciso desse disco na minha mesa amanhã, meio-dia. Que maravilha, gente, eu tô ansiosa. Gente, vocês estão vendo que a gente tá falando com gente, é de qualidade, assim, ó, altíssima. Luísa Mitre. E o seu arroba no Instagram, qual é? É Luísa com S, né? Luísa Mitre Piano. Aí, ó, gente, vocês já vão procurar. Arroba Luísa Mitre Piano. Você não vai perder esse disco com participações maravilhosas do Mitre, né? Esse disco vai ficar muito massa. O do Mitre também tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Aí, gente. Então procurar Duo Mitre, Luísa Mitre Piano e Toca de Tatu. Aí tem todos os trabalhos lá. Deu o serviço completo, vocês não bestam, não, como a gente fala aqui em Minas. Vocês não bestam e vai procurar essas coisas todas. Vocês ficam sabendo, porque aí, ó, tem 2 discos no forno. Se não segue, vai falar assim, não lembro, não perdi. Se seguir, tá lá, vai acompanhar tudo. E verdade. Sigam também a gente lá no Instagram, @Caetano Brasil, @Ney com Y, Souza com Z Neto, pra vocês saberem também dos próximos episódios que vem aí do nosso podcast. Um beijo pra vocês, maravilhosos. Beijo, obrigada. Foi incrível. Valeu, Luísa. Foi maravilhoso esse papo com você. E agora, ouvintes, fiquem com o som da Luísa agora todinho pra vocês. Até o próximo episódio.
Tchau.